Boa tarde, fãs da TV Mídia Soccer. Está no ar mais um programa Ásia Total. No Ásia Total de hoje nós vamos debater o melhor do futebol asiático durante essa semana. Destaques, é claro, para as eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2014, que teve rodada nesta quarta-feira. Você está na companhia de Gabriel Pazini e esse é o Ásia Total, começando aqui na tela da TV Mídia Soccer. Começamos, é claro, com um grande destaque para as eliminatórias asiáticas para a Copa de 2014. No grupo A, a rodada teve o Catar batendo o Líbano por 1-0 com gol marcado por Soria aos 30 minutos do segundo tempo, e o Uzbequistão batendo o Irã fora de casa por 1-0 com gol assinalado pelo Bakayev aos 26 minutos da segunda etapa. Com esses resultados, a seleção do Uzbequistão assumiu a liderança do grupo com 5 jogos e 8 pontos. A seleção da Coreia do Sul, com 4 jogos e 7 pontos, é a segunda colocada. Essas duas seleções estariam conseguindo a vaga para a Copa de 2014. O Irã é o terceiro colocado, está na zona de repescagem com 7 pontos e 5 partidas. Catar com 7 pontos e 5 partidas e o Líbano com 5 jogos e 4 pontos estariam eliminados, não iriam nem para a repescagem da Ásia para a Copa de 2014. Destaque dessa rodada do Grupo A é que a Coreia do Sul foi a seleção que folgou nessa rodada. Sobre os jogos, a seleção do Catar batendo o Líbano em casa por 1-0 era um resultado esperado. O Catar tem um time mais forte do que o Líbano e por conta disso conquistou essa vitória sem maiores dificuldades. O Líbano até conseguiu ali fazer um jogo equilibrado em alguns momentos, mas o Catar foi superior na maior parte da partida. Quanto ao Uzbequistão e Irã, surpresa, ninguém esperava ali uma vitória do Uzbequistão. O Uzbequistão tem um time forte, tinha condições de perder o Irã fora de casa, mas o Irã vinha melhor do que o Uzbequistão nessas eliminatórias, era o vice-líder do grupo. O Uzbequistão aparecia apenas na terceira posição, juntamente com o Catar, e além disso o Irã tem um time muito forte, vinha com Ali Karimi, com seus principais jogadores para enfrentar o Uzbequistão e em casa. Só que o Irã não fez uma grande partida, o Ali Karimi sumido, e o Uzbequistão com um grande jogo, com destaque para o Bakayev, não só pelo gol, conseguiu a vitória por 1-0 merecida e assumiu a liderança da chave com 8 pontos. O panorama desse continua ali, a Coreia do Sul é a grande favorita para conseguir a vaga, eu acho improvável que perca, tem um jogo a menos, 7 pontos, está na zona de classificação, e o Uzbequistão, Irã e Catar, apesar do Uzbequistão agora ter assumido aí essa liderança, vão continuar brigando pela segunda vaga direta e para ver quem fica com a vaga na repescagem. Um desses times sobra. O Líbano tem até um bom time, vem evoluindo no futebol, com destaque para o Rodantar, jogador que atua no Shanghai Shenhua, no campeonato chinês, e é bom de bola. No entanto, é um time que ainda é fraco comparado aos outros e não está no nível do Catar, do Irã, da Coreia do Sul e do Uzbequistão. É improvável que o Líbano consiga a vaga na Copa do Mundo de 2014, mas continua lutando, continua sonhando, quem sabe, apesar de eu achar que é bem improvável. No grupo B, a seleção japonesa praticamente garantiu a sua vaga. O Japão enfrentou a seleção de Oman fora de casa, venceu por 2-1, Kiyotaka abriu o marcador. Depois o Al-Mahajiri empatou para a seleção de Oman e o Okazaki na Bacia das Almas, aos 45 do segundo tempo, marcou o gol da vitória da seleção japonesa. No outro jogo do grupo, o Iraque bateu a Jordânia por 1-0 e melhorou sua situação nesse grupo. No grupo B das eliminatórias, a Austrália foi a seleção que folgou na rodada. A Austrália, que é a vice-líder com 4 jogos e 5 pontos. O Japão, para se ter noção da disparidade, lidera a chave com 5 jogos e 13 pontos. O Japão está a um empate de se classificar para a Copa do Mundo de 2014. O Japão pode de novo ser a primeira seleção a conseguir a vaga após o país sede, que já tem a vaga garantida. Na zona de repescagem, lembrando que Japão e Austrália atualmente levariam as vagas para a Copa de 2014. O Japão já pode se considerar, tem um retorno inteiro pela frente e já soma 13 pontos. O terceiro colocado é o Iraque, que levaria aí a vaga na repescagem com 5 pontos em 5 jogos. O Oman também com 5 pontos em 5 jogos é o quarto colocado, e a Jordânia, que faria companhia ao Oman fora, aí não conseguindo nem a vaga na repescagem, é a última do grupo com 4 pontos em 5 partidas. Sobre os jogos, a seleção do Iraque fez um jogo melhor do que a Jordânia, mereceu a vitória por 1-0, com gol marcado pelo Ahmad no finalzinho da partida. O destaque é que o Iraque não teve Yonis Mahmoud, grande craque dessa seleção, que foi o artilheiro e o melhor jogador da Copa da Ásia de 2007. Nessa partida, o Yonis Mahmoud, que é o grande jogador da história do futebol iraquiano. Mas ainda assim o Iraque conseguiu uma boa vitória em casa, que mantém o time vivo aí
nessa briga pela repescagem. A Austrália, apesar do momento ruim, a Austrália que folgou nessa rodada, continua na vice-liderança e eu acho que leva essa segunda vaga. O Iraque briga com Omã e Jordânia pela segunda vaga, pela vaga na repescagem. Essas três seleções farão uma briga muito acirrada até o fim. No outro jogo do grupo, o Japão bateu o Omã, num jogo em que o Japão mais uma vez mostrou aquilo que a gente tem visto. Contra adversários mais fracos, o Japão não leva o jogo a sério, só joga a sério para valer contra adversários mais fortes, fato que é recorrente, que a gente já citou inúmeras vezes aqui. Contra o Omã foi bem nesse sentido. O Japão mais uma vez fez um jogo pro gasto, jogando apenas para tentar conseguir a vitória e para ficar mais perto aí, mais próximo da vaga na Copa do Mundo de 2014. Levou o jogo em banho-maria o tempo inteiro, jogando pro gasto, fez 1-0, poderia até ter ampliado, que o Otaki fazia uma bela partida, voltando a jogar bem depois de jogos ruins contra a França e Brasil. O Honda, em compensação, fazia um jogo muito fraco, o Hasebe e o Endo muito burocráticos, jogando só pro gasto. E no mais ali o time do Japão no mesmo sentido, à exceção do Nagatomo, que fazia um partidaço pela lateral direita. E o Okazaki também brigando bastante, apesar de não fazer um grande jogo, mas brigando bastante o tempo inteiro, como é característico. O Japão poderia ter ampliado, não ampliou, voltou para o segundo tempo mais sonolento do que no primeiro, e aí no calor que fazem Omã, mais 33 graus, 35 graus que estava fazendo no jogo nesse dia, a partida era de tarde. No Oriente Médio a gente sabe que não é fácil. Os jogadores japoneses sentiram muito calor, Omã partiu para cima, o Japão também jogando naquela má vontade característica de jogos mais fracos, e o Omã conseguiu aí empatar a partida e poderia até ter virado, porque fez o segundo tempo muito superior ao Japão. Só que o Japão, que aparentava que não ia dar muita coisa, o Zaccheroni loucamente até tirou jogadores ofensivos para colocar jogadores defensivos, mas acabou dando certo porque um deles, o Gotoku Sakai, entrou bem no jogo, fazendo a jogada do gol achado do Japão no último minuto, cruzou a bola para a área. No final das contas, o seu companheiro de Stuttgart, o Okazaki, empurrou a bola para o fundo das redes e marcou o gol que deu a vitória para a seleção japonesa. Vitória que é até contestada, porque o Japão não fez um grande jogo e o Omã fez um segundo tempo muito bom, mas que não deixa de ser merecida porque o Japão foi mais eficiente do que o Omã para conseguir a vitória. Vitória que coloca o Japão, como já disse, a um empate da vaga na Copa de 2014. O Japão que chega para a Copa de 2014 como uma das seleções que podem ali fazer um trabalho muito bom. O Japão e surpreender, porque tem uma seleção tecnicamente muito qualificada, muito interessante, com bons jogadores. Os seus destaques atuam nos melhores campeonatos da Europa, nos melhores times da Europa. Então é uma seleção que pode fazer um belíssimo trabalho aqui na Copa de 2014. O resultado do jogo contra o Brasil não pode servir de parâmetro. O Japão naquele jogo, além de ter sido prejudicado pela arbitragem em duas situações, o pênalti não marcado para o Japão e o pênalti marcado para a seleção brasileira, o Japão jogou aquela partida sem um centroavante, o que fez muita falta, e também teve ali falta de sorte, né? Enquanto o Brasil tinha muita sorte nos lances capitais, o Japão, ou a bola batia na trave, ou ocorria algum milagre. O Japão não deu sorte naquela partida contra o Brasil. Tanto é que, na época, eu e o Elias até comentamos aqui o resultado merecido da vitória brasileira, mas não condizente com o que foi o jogo, e o Japão poderia tranquilamente ter vencido aquela partida também se não tivesse ocorrido, como disse, a falta de sorte, o azar em alguns momentos, e também o Japão ter sido prejudicado pela arbitragem. Quanto aí ao panorama desse grupo, o Japão leva a primeira vaga, isso mais do que claro. Quanto à segunda vaga, acredito que a Austrália leve. A vaga na repescagem fica entre Iraque, Omã e Jordânia, tudo pode acontecer. Repescagem, vale lembrar, o terceiro colocado do grupo B enfrenta o terceiro colocado do grupo A. Os dois se enfrentam em jogos de ida e volta, e aí o vencedor dessa repescagem aí das eliminatórias asiáticas enfrenta depois o quinto colocado da América do Sul aí no último playoff, né, digamos assim, para a Copa de 2014, e esse jogo que define aí praticamente o último que consegue a classificação para a Copa de 2014. Passando agora das eliminatórias da Copa para os amistosos que envolveram as seleções asiáticas aí nesse meio de semana. Falando aqui os amistosos, a Coreia do Sul, no jogo entre as seleções que foram poupadas aí, que não jogaram, né, que folgaram, melhor dizendo,
na rodada das eliminatórias asiáticas, perdeu em casa 2-1 para a equipe da Austrália. A Arábia Saudita ficou no 0-0 com a Argentina, China e Nova Zelândia 1-1, Emirados Árabes Unidos 2-1 para cima da Estônia, Indonésia 1-0 para cima do Timor-Leste, Tailândia 5-0 para cima do Butão, Malásia 1-1 com Hong Kong, Kuwait 1, Bahrein 1, Filipinas 1, Singapura 1. Os jogos que foram destaques aí, China e Nova Zelândia ficando no 1-1, um jogo no qual o 1-1 foi merecido e no qual as duas equipes protagonizaram um jogo bem feio. A China não fez uma grande partida, o único jogador que atuou no futebol que se espera foi o Gao Lin, e do lado da Nova Zelândia só o Griffiths. No mais também a seleção deixou muito a desejar. 1-1 foi um resultado condizente com o que foi o jogo. A Arábia Saudita, num jogo bem sonolento, ficou no 0-0 com a Argentina, e a Arábia poderia até ter vencido o jogo porque criou situações em alguns momentos, mas um jogo muito fraco, a Argentina testando opções sem dar muita bola para o jogo, e a Arábia Saudita também com as limitações que a gente já disse aqui, que inclusive deixou a seleção de fora da fase final das eliminatórias asiáticas para a Copa de 2014. Quanto à Coreia do Sul, Austrália 2, um jogo que também não dá para destacar muita coisa, as duas equipes testando muitas opções. No final das contas, o 2-1 da seleção australiana foi merecido para cima da seleção da Coreia do Sul. Passando agora para a K-League, que teve uma partida realizada nesse meio de semana, um jogo adiado. A equipe do Seul bateu o Ulsan por 3-1. O Ulsan, ainda na ressaca de ter sido campeão da Asian Champions League, a Liga dos Campeões da Ásia, acabou derrotado por aquele que é o líder do campeonato. Com essa vitória, o Seul fica mais próximo do título, 84 pontos, abre 7 de vantagem para a equipe do Jeonbuk Motors, que é a vice-líder da competição. O Seul um passo mais perto de conquistar o título. Enquanto a equipe do Ulsan já pensa no Mundial, está comemorando a Liga dos Campeões da Ásia, ainda não dá a mínima bola para a K-League. Se desse, seria um dos grandes favoritos ao título e poderia estar brigando por ele lá em cima na tabela. O grande destaque desse jogo foi novamente o Dan Janovic, jogador montenegrino que é muito bom de bola, da seleção de Montenegro inclusive, que marcou o gol e teve uma belíssima atuação. Além dele também teve destaque o Hyun Young-min, que teve uma boa atuação pelo lado da equipe do Seul. Pelo lado do Ulsan, o time, além de não dar muita bola para o jogo, como já disse, entrou ali com uma escalação repleta de reservas. Os principais jogadores da equipe não atuaram. O principal deles, que muita gente conhece, o glorioso Lee Kyung-ho, não atuou nessa partida. Passando agora para o último destaque do Ásia Total de hoje, a Copa da Ásia Sub-19. A gente teve as semifinais da Copa da Ásia Sub-19 nessa quarta-feira também, e os resultados, né, foram os seguintes aí. A final já está definida, né? Quanto ao primeiro duelo das semifinais, a equipe da Coreia do Sul bateu o Uzbequistão por 3-1. No outro jogo, o Iraque bateu a Austrália por 2-0. A seleção da Coreia do Sul eliminando o Uzbequistão foi um resultado esperado. A Coreia do Sul tem um time mais forte do que o Uzbequistão. O grande destaque do jogo foi o Kang Sang-woo, da Coreia do Sul, que marcou 2 gols. Pelo lado do Uzbequistão, o gol foi dele, sempre. O Igor Sergeev marcou o gol da equipe do Uzbequistão, foi a 7 no campeonato, é o artilheiro da Copa da Ásia Sub-19. É o que tudo indica, será o artilheiro mesmo da competição. O vice-artilheiro Corey Gameiro, um dos destaques da Austrália, tem 6 gols, juntamente com o Mahmoud Mawaz do Iraque, que vai para a final. No entanto, é uma final contra a Coreia do Sul. É bem complicado de imaginar que o Mawaz marque muitos gols, então o Sergeev deve ser o artilheiro, então o co-artilheiro junto com o Mawaz da Copa da Ásia Sub-19. Quanto ao jogo aí entre Iraque e Austrália, o resultado surpresa, né? O Iraque tem uma boa geração, tem bons jogadores, mas eliminou a Austrália, que tinha aí ao lado da Coreia do Sul o melhor time da competição, com destaque para jogadores que já atuam em alto nível no futebol europeu. Curtis Good do Newcastle, que é um bom zagueiro, bom de bola. O Gameiro, que atualmente está no FC Eindhoven, no futebol holandês, mas que é jogador do Fulham, como disse um dos vice-artilheiros da competição, é bom de bola, é muito bom atacante, fez um bom campeonato. E o principal deles, o Mustafa Amini, meio-campista da equipe do Borussia Dortmund, que é muito bom jogador, mas que não conseguiu aí dar a vitória e a classificação à final para a equipe da Austrália. O resultado foi merecido do Iraque, fez um jogo muito bom contra a Austrália, mas não deixa de ser zebra. A Austrália tem um time superior à equipe iraquiana. Quanto à final, Coreia do Sul e Iraque, tudo pode acontecer. A Coreia do Sul é favorita, tem um time melhor do que o Iraque, mas o Iraque, vai lembrar, eliminou já um time superior ao seu, no caso a seleção australiana, e é a zebra da competição e tem condições, por que não, de tirar o título da Coreia do Sul. Tudo pode acontecer, mas o favorito, é a minha aposta,
é a seleção sul-coreana. Lembrando que essas 4 equipes, Coreia do Sul, Uzbequistão, Iraque e Austrália, são as 4 seleções que irão representar o futebol asiático no Mundial Sub-20 da FIFA, que será realizado no ano que vem. O Ásia Total de hoje fica por aqui. A gente volta na segunda-feira analisando o melhor das ligas asiáticas no fim de semana. Forte abraço, TV Mídia Soccer, levando o melhor do futebol até você.